2024, até que o Senhor tem nos ajudado. Nós estamos estudando sobre a importância da pregação. O livro que nós estamos usando é o livro A Arte e Ofício da Pregação Bíblica, e é, na verdade, um compilado de vários artigos. Desses artigos, eu creio que um que irá nos ajudar hoje é um intitulado da seguinte maneira: Abrindo a mente fechada dos ouvintes, como pregar a céticos. Isso é interessante. Embora a pregação aqui esteja sendo entendida como uma pregação formal, nós vamos perceber que o Ed Dobson, ele não faz exatamente isso. Ele tem uma atividade na igreja dele, aos sábados à noite, onde ele abre para a pergunta dos incrédulos e pessoas que frequentam a igreja dele, que estão indo. Então ele tem algumas experiências interessantes. Eu trouxe aqui 4 sessões onde ele explora a forma como nós podemos pregar aos incrédulos. Não precisamos pensar na palavra pregação como formal do ato de pregar o sermão. É possível pensarmos assim, essa é a maneira mais eclesiástica de pensar. Mas todas as vezes em que nós conversamos com alguém sobre a nossa fé, nós também estamos pregando o Evangelho, estamos transmitindo a nossa fé. E é interessante eles nos dar algumas sinapses em como nós podemos falar com as pessoas do trabalho, familiares que não são crentes, ou pessoas que Deus pode colocar em um determinado momento da nossa vida, como em viagens, e são pessoas acessíveis a uma conversa e a serem apresentadas pelo Evangelho. Então nós temos aqui algumas possibilidades, pelo menos 4. O artigo ele é bastante longo, então se alguém tiver curiosidade, depois puder pegar na íntegra, fique à vontade. Eu não fiz, peguei apenas 4 partes, aquelas que eu acho que se harmonizam melhor com o pensamento da Igreja Presbiteriana do Brasil. Já adianto que Ed Dobson ele não tem compromisso com a nossa subscrição confessional, então ele não tem as mesmas diretrizes doutrinárias que a nossa. Nem por isso o texto dele perde muito vigor, eu peguei as principais partes, tá bom? Então vamos lá. Então quando for falar com incrédulo, com a pessoa deste século, ele diz que a primeira coisa que ele faz é explicar a razão. O que significa isso? Vamos ver aqui. Então nessa sessão começa da seguinte maneira: o espírito do individualismo, mais do que o de comunidade, domina a nossa cultura, concedendo ao relativismo um forte atrativo. Eu acho que, só dando uma parada aqui, relativismo, eu creio que todo mundo deve ter ciência, mas eu vou dizer assim mesmo, que é a ideia de que as coisas são relativas, né? Isso é relativo para você, pode ser uma verdade, para mim não precisa ser. Esse é o relativismo do nosso mundo que ele está entendendo aqui. Inclusive, ele dá um exemplo agora. Abre aspas. Você acredita no que quer, eu acredito no que quero. É o espírito, fecha aspas, é o espírito do nosso tempo. Ou seja, você não é obrigado a acreditar no que eu acredito. Se um casal em um programa de televisão diz, abre aspas, estamos casados há 60 anos e ainda somos felizes, fecha aspas, o auditório vai aplaudir, aplaude. Mas se eles disserem, abre aspas, acreditamos que todo mundo deveria permanecer casado a vida inteira, fecha aspas, então eles serão vaiados e tirados de cena. O individualismo penetrante tem um lado positivo. As pessoas estão à busca do que pode melhorar seu estilo de vida, de forma que posso alcançá-las se eu demonstrar que os valores que ensino são verdades benéficas para qualquer um. Preciso mostrar aos céticos modernos a sabedoria prática dos princípios bíblicos, particularmente aqueles princípios que parecem rígidos ou intolerantes. Interessante. Então ele vai começar a percorrer um percurso não tão rígido quanto os nossos. Vocês vão perceber que ele vai fazer algumas concessões, mas nós precisamos entender que estas concessões estão sendo fornecidas não de uma maneira eterna, não de uma maneira conclusiva. Ele prepara a pessoa para a verdade, entendendo que esta é uma maneira de atraí-la, e mais adiante ele vai ser um pouco mais incisivo. Então, no começo, nós vamos estranhar um pouco algumas decisões argumentativas deles. Vai ficar mais claro, ele vai dar um exemplo agora. Por exemplo, para a maioria dos leigos,
abre aspas, não se ponham em julgo desigual com descrentes, fecha aspas, é a ideia mais ridícula e mais bitolada que já ouviram. Em sua mente, se duas pessoas se amam, isso é tudo que importa. Eles pensam que é tolo, até mesmo trágico, a religião interferir no amor. Quando falo sobre esse assunto, concentro a atenção nas razões lógicas por trás do princípio bíblico. Digo, abre aspas, você não pode construir uma casa se baseando em dois conjuntos de plantas. No casamento, se uma pessoa dirige a vida conforme valores enraizados nas Escrituras e a outra conforme outro conjunto de valores, é apenas uma questão de tempo até que eles colidam em relação a como criar os filhos, gastar dinheiro ou usar o tempo de lazer. Mais cedo ou mais tarde, conjuntos de valores rivais baterão de frente. Deus sabe disso. Ele adverte contra estar em julgo desigual, porque quer que os casais evitem conflitos dolorosos. As pessoas do mundo secular normalmente são sensíveis a uma argumentação assim, uma vez que entendem que Deus é a favor delas, não contra elas. Ficam mais abertos a obedecer a Deus a partir do amor e submissão, não meramente porque a obediência oferece uma recompensa neste mundo. Então, o senhor Dobson aqui, ele insiste um pouco mais, Então, há um certo tipo de amor cristão que ele estimula que nós cultivemos. Supomos que nós encontremos uma pessoa assim, que tenha esse pensamento tão individualista, que acredite que não é do âmbito da religião ou da igreja dizer como as pessoas devem viver em conjunto, que é a maioria como as pessoas pensam hoje que não são crentes. Geralmente nós podemos ter dificuldade em tratar com essas pessoas, mas ele está dizendo, não faça isso. Tente mostrar a essas pessoas que há benefício em ouvir a voz de Deus, ainda que eles não estejam alcançando o caminho mais profundo. Porque qual que é o caminho mais profundo? É que existem trevas e luz, e as trevas não se misturam com a luz. Isso nós sabemos, porque somos cristãos. Agora, uma pessoa ímpia, uma pessoa incrédula, a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência. Eu gostei dessa postura, às vezes eu acho que isso nos falta um pouco, de termos um pouco mais de paciência e caminhar mais com a pessoa, a fim de fazer com que, por meio de um pragmatismo, porque é isso que está oferecendo, ele está dizendo aqui que é possível tirar vantagens do que a Bíblia diz para si mesmo, embora esse não seja a ideia do cristão, nós não fazemos isso, mas é um caminho com o qual nós podemos conversar com o incrédulo. Acho que nós não precisamos desprezar isso, meus irmãos. Então, eu acho que essa intuitividade dele nos beneficia, para termos mais paciência com os incrédulos e ajudá-los a penetrar na luz devagar. A segunda sessão, para falar com incrédulos. Apele à curiosidade das pessoas a respeito da Bíblia. Embora muitas pessoas do mundo secular rejeitem a noção de valores absolutos, elas são curiosas a respeito do que a Bíblia diz. E se vão à igreja, eu tomo por certo que elas têm ao menos algum interesse nos ensinamentos da Bíblia, ou não estariam ali em primeiro lugar. Quando respondo aos céticos, ou a pessoas em busca, sempre introduzo meus comentários com a seguinte observação: se você está perguntando o que a Bíblia diz, aqui está a resposta. Se eu uso rodeios e fico inventando coisas em torno da Bíblia, meus ouvintes não me respeitarão. Às vezes preciso dizer francamente, posso não gostar da resposta da Bíblia. Vocês podem não gostar dela, mas aqui está o que ela diz. Ele vai dar uma experiência da igreja dele. Em um sábado à noite, uma pergunta dizia... deixe-me dizer. Como assim uma pergunta dizia? Esse senhor Dobson, ele faz um tipo de enquete nos sábados à noite na sua igreja, onde ele distribui papeletes para o público, e todo o auditório pode fazer várias perguntas, escreve, ele sorteia e responde na hora. Bem corajoso, né? E aí saiu a seguinte pergunta: sou cristão,
Meu irmão não era cristão quando cometeu suicídio. Assim mesmo acredito que ele estará no céu. O que você pensa a respeito disso? A resposta dele: o que você está perguntando é se a Bíblia mostra várias opções em relação a como ir para o céu. Respondi: tenho que ser honesto com você. As Escrituras dizem que Cristo é o único caminho para o céu e não existem outras opções. Você provavelmente está pensando: mas o que isso significa para o meu irmão? Já que você é cristão, sem dúvida teve alguma influência sobre ele. Talvez, antes de ter tomado essa decisão horrível, talvez ele tenha se arrependido e entregue sua vida a Cristo. Eu teria adorado dar a ele a segurança de que o irmão está esperando por ele no céu, mas eu não podia. Concluí: se você está perguntando se as pessoas podem ir para o céu sem ter aceito a Cristo, não, elas não podem. Gostaria de dizer a você que isso não importa, mas se eu dissesse, eu seria desonesto com a Bíblia. As pessoas respeitam esse nível de integridade. Tento satisfazer a curiosidade natural das pessoas a respeito da Bíblia de duas formas. Prego versículo por versículo, domingos de manhã, e sábados à noite uso a Bíblia para responder a perguntas tópicas, que é o que ele está fazendo aqui. Ao passar por um livro, versículo por versículo, a certa altura darei de cara com uma questão que interessa ao indivíduo. As perguntas de sábado à noite me forçam a lidar com preocupações urgentes dos ouvintes. Muito bom o time que ele utiliza, um momento para perguntas temáticas e um momento para exposição. Daqui, meus irmãos e irmãs, eu entendo que há várias questões, mas eu acho que uma coisa que não pode sair da nossa mente, que uma pergunta, ela sempre carregará um argumento. Então, antes de responder a pergunta, que é o que ele faz, ele precisa pensar e perceber qual argumento está por detrás da pergunta. Porque a pergunta, eu repito, é nada mais, nada menos que um argumento melodioso. Melodioso porque geralmente nós entonamos a voz para perguntar, né? Nananana, a gente responde. Então, geralmente a pergunta é assim, mas a pergunta carrega um argumento. Se nós conseguirmos perceber o argumento por detrás da pergunta, nós vamos conseguir retirar a frequência, às vezes, do tom de raiva, que é o que ele... É uma pergunta difícil, né? A forma como ele coloca: o meu irmão cometeu suicídio. Então está um nível de pessoalidade muito grande. Então, quando você recebe uma pergunta com esse grau de pessoalidade, há uma grande chance de você colidir com essa pessoa. O que ele fez foi sábio. Ele mudou a pergunta da pessoa. Então, se você está me dizendo que a Bíblia diz assim, eu posso dizer que a Bíblia diz assim. Então, veja, ele tirou, né, o compromisso de se colocar em colisão para tratar do assunto. Foi muito sábio. Nós precisamos desse tipo de sabedoria, tentar entender o que está por detrás das perguntas. No caso aqui, meus irmãos, ele foi muito honesto, e isso pode ser reproduzido também em outros assuntos. Por exemplo, às vezes sempre nessas épocas de eleições, alguém pergunta sobre os nossos votos, né? Então, a gente sabe que os nossos votos são secretos, né, por natureza, mas às vezes eu posso e podemos também levantar a questão da integridade com a nossa igreja. A nossa igreja tem diretrizes sobre as questões políticas. Ela diz que nós devemos ser um tanto quanto apolíticos quanto a essas questões. Então, você pode dizer que você se reserva o direito de silenciar-se sobre esse assunto por uma questão de respeito à sua igreja. Não há nenhum problema em responder isso, já me saí de alguns confrontos com isso. Eu achei a melhor forma de conseguir almoçar na casa de parentes sem brigar com ninguém, né? Então, a melhor coisa que tem para garantir um almoço. Ou seja, vamos tentar olhar o que está detrás das perguntas. Os céticos respeitam isso e tentar evitar colisões, que é o que ele bem fez. Essa outra página 3 é uma pequena seção, mas extremamente rica por o assunto que ele aborda, que às vezes nós não temos uma compreensão muito clara, né?
que é o seguinte, e como o título é: conheça o que é essencial e o que não é. Então ele continua o texto. Conseguimos fazer com que os ouvintes do mundo secular nos ouçam quando não confundimos coisas essenciais com não essenciais. Tento distinguir entre 3 tipos de verdades. Primeiro, absolutos, ou verdades absolutas, são verdades essenciais à fé, verdades que nunca mudam, como a salvação somente por meio da graça. Existem convicções, que é um outro tipo de verdade. São crenças em relação a quais os cristãos ortodoxos podem diferir. Por exemplo, como forma de governo eclesiásticos, ou preferência de tradições, estou errando a redação. Primeiro, absolutos, a segunda são convicções, que são crenças em relação às quais os cristãos ortodoxos podem diferir como forma de governo eclesiástico. Então nós podemos todos ser cristãos, mas nós podemos adotar formas de governos diferentes. Então existem igrejas calvinistas que são congregacionais e outras que são conciliares. Desde o início do movimento protestante, presbiteriano, puritano, que ocorreu entre Inglaterra e Escócia, tem essas 2 formas de governo, por exemplo, comuns. E há também as preferências, são tradições ou costumes, como gostos musicais, que podem ser compatíveis com a Bíblia, mas não são baseadas na Bíblia e podem mudar de cultura para cultura ao longo do tempo. Naturalmente, às vezes as pessoas diferem a respeito de qual categoria a que assunto pertence, mas a maioria das questões parece cair em uma categoria ou outra. Aqui ele está só apenas sugerindo isso aqui, esse inventário, ele não tem a intenção de que seja um inventário exaustivo e que tudo vai cair aqui, ou tudo é verdade absoluta, ou tudo é convicção, ou tudo é preferência. Não. Existem outros tipos de classificações e categorias dos assuntos que tratamos. Por exemplo, opinião. Tem algumas coisas que são artigo de opinião. Tenho certeza que os irmãos e irmãs têm opiniões sobre alguns assuntos que podemos divergir. E não há nenhum problema com isso, porque são opiniões, não são crenças. É diferente. Então nós podemos divergir qual a melhor cor, né? Ou qual a melhor roupa de se ir para determinada situação. São divergências comuns, artigos de opinião. Existem também pontos de vistas, né? Existem pontos de vistas provisórios, né? Onde você oferece como você está vendo a situação. Olha, meu entendimento sobre isso, neste momento é este. Ao sabor do melhor entendimento. Geralmente, quando nós estamos no presbitério, existem algumas questões que nós somos apresentados, e quando nós estamos maturando ainda os assuntos, nós vamos colocar as coisas e colocamos essa frase depois: à espera de melhor entendimento. Eu creio que esta é uma saída sábia, porque nós não sabemos tudo, e alguém pode às vezes se sair com uma palavra de sabedoria muito melhor que a gente tem. Isso acontece. Então, nós não somos pessoas que tem que ter tudo concluído. Às vezes nós estamos também deliberando e amadurecendo, formando os nossos pontos de vista. Então, quando nós vamos discutir com o incrédulo, nós precisamos entender qual é a categoria dessa discussão. É uma categoria de crença, de dogma? Então eu não posso abrir mão disso, dos meus assuntos. Por exemplo, como a questão da crença da existência de um inferno, ou da necessidade das pessoas reconhecerem Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, como foi discutido agora atrás. Mas, se é em relação a procedimentos litúrgicos, se é em relação a formatos eclesiásticos, eu creio que nós podemos conversar um pouco mais e tentar chegar a alguns consensos, mas não são tão centrais, não são tão pétricos, não são tão duros, né? Então, quando for discutir com alguém, precisa saber sobre o que você está discutindo. Às vezes eu vejo pessoas discutindo, brigando, quase se estapeando por opiniões, que são pessoais até. A opinião por natureza é pessoal.
Mas o dogma é público, é diferente. Então, quando eu vou discutir sobre a deidade de Cristo, eu não posso fazer concessão alguma. Jesus Cristo é Deus, mas eu posso fazer concessões sobre outras questões que não têm esse mesmo tamanho. Tudo bem, meus irmãos? Acho que é bem pacífico isso aqui, mas que bom seria se nós percebêssemos mais isso. Agora o último, que a gente vai gastar um pouco de energia, mas que não podemos deixar, que é não pular os temas difíceis. Esse é um dos mais desafiadores que está aqui. Diz ele: quando você está tentando fazer com que ouvintes seculares lhe deem ouvidos, é tentador diluir temas densos ou evitá-los completamente. Temos medo que as pessoas desconectem do nosso sermão. No caso, ele é o pastor, mas estamos criando um pensamento de pregação um pouco mais informal. Continua ele: mas descobri que isso é um erro, justamente quando penso que sei o que a cultura quer ouvir e o que não quer. Sou completamente surpreendido novamente. Nossa série de sábado à noite, mais popular, era intitulada O que significa ser cristão? Sob qualquer aspecto, o número de pessoas presentes, a resposta dos ouvintes e a manutenção de contato, foi a série de 4 noites mais bem-sucedidas na história de nossos sábados. Até então eu havia lidado com temas como depressão, amargura, perdoar os pais. A última coisa que eu esperava era uma reação a um tema tão simples e franco. Vamos ver agora qual é esse tema, né? Aprendi uma lição valiosa. Não preciso trocar mensagens bíblicas e francas por alguma coisa que está na moda. As pessoas têm uma fome espiritual básica que apenas a pregação bíblica fiel pode satisfazer. Vamos lá, qual é o assunto? Descobri que posso pregar até mesmo a respeito do assunto mais complicado, contanto que eu o equilibre com boas novas. Realizamos uma série de 2 partes no sábado à noite, uma sobre o céu e a outra sobre o inferno. Então, o tema que os incrédulos queriam debater, né? É uma igreja urbana desse cidadão aqui, e eles concorriam para ouvir sobre o céu ou sobre o inferno. Meus irmãos, se nós temos curiosidade sobre esse assunto, às vezes a gente traz para os grupos e é comentado sobre isso, inclusive no nosso grupo de catecúmenos, nossa irmã que está aqui não me deixa enganar, conversando sobre quais assuntos podemos tratar. Vamos tratar sobre o final dos tempos. Esse é um tema que suscita curiosidade. E o que ele está dizendo aqui? Muitas vezes, meus irmãos, nós temos um problema em evitar esses assuntos. E ele diz que nós não devemos fazê-lo. Nós devemos dizer que as pessoas sim vão para o inferno e as pessoas sim vão para o céu. Ele recomeça dizendo o seguinte: começamos o assunto da vida após a morte contando experiências de quase morte provenientes da literatura popular. Olha que sabedoria, né? Ele não foi atrás de questões apenas pessoais. Ele continua: não estava preparado para dizer que essas experiências eram reais, mas apontei que elas frequentemente encontravam paralelos no ensino bíblico sobre a morte e a vida após a morte. A noite sobre o céu foi bem recebida. Então nós podemos usar, e é totalmente legítimo, alguns tipos de assuntos de streamings que tem atualmente, que tratam sobre o céu e o inferno. Quer queira, quer não, muito do que se fala do céu e inferno, por exemplo, aquela imagem do diabo sendo vermelho, com chifres e rabo, na verdade isso descende do debate cristão, mas claro, do livro A Comédia de Dante, que é quem é responsável por termos essas figuras míticas tão bem impregnadas, porque a Bíblia não nos dá uma forma exata do nosso adversário. Mas esses assuntos sim são da Bíblia. O que nós como cristãos devemos fazer é aumentar as nossas informações sobre isso para estarmos aptos a debater esses assuntos. Esse é o desafio que nos cabe, é tentar ter mais informações. No caso, ele está falando que está navegando em águas tranquilas porque ele é um pastor. Ele deve ter estudado escatologia e assim como outros temas se apropriados dele. Esse é o desafio, para nós podermos
debater com pessoas incrédulas, precisamos ter uma base de informação sólida. Como nós conseguimos isso? Lendo, ouvindo, estudando e apresentando oportunidades de debater a questão, de trazer uma palestra sobre isso ou não. E ele conclui o seguinte: mas na outra semana, disse, o que eu não disse a vocês na semana passada foi que há outras experiências de quase morte descritas na literatura que não são tão agradáveis. De fato, é incrível como muitas dessas experiências encontram paralelos do que a Bíblia diz a respeito do inferno. Pude perceber que as pessoas estavam desconfortáveis com essa segunda sessão, mas elas ouviram atentamente. Dá para tirar muita coisa aqui. O que é interessante é a maneira, um tanto quanto teatral, que ele está usando. Ele está sendo deliberado. Ele começou falando das coisas boas, começou falando do céu. Olha, o céu existe e no céu tem coisa boa. Então, ele vai puxando alguns assuntos. Ele puxou aqui da literatura, deve ter pego um texto que fala sobre isso, algum tipo de história, uma fábula, pode ter feito referência à cultura literária acerca do paraíso, né? Que algumas vezes aparece na literatura, ou até de símbolos cristãos que estão em obras como as Crônicas de Nárnia, por exemplo. Mas aí depois, então, no dia seguinte, ele conversa sobre temas mais espinhosos, né? Temas sobre inferno, e aí ele pode avançar e pegando alguns filmes, algumas questões, por exemplo, que não são exatas, né, da cultura popular, mas pode se valer desse. Existem uma infinitude de filmes que tem esse tipo de discussão. Constantine, se eu não me engano, também tem algo assim, e entre outros, a própria Inferno de Dante, sobre o inferno tem muito, né, muita coisa. Mas o que eu chamo a atenção é que ele vai conversando com o incrédulo, não de uma maneira regada ao improviso. Ele construiu um trajeto. Às vezes, quando nós vamos conversar com o incrédulo, nós queremos que ele pense como a gente já de saída. Tá assim, tem que ser dessa forma. Não, você tem que preparar o caminho. Se são pessoas do seu trabalho, que são incrédulas, você tem que procurar imaginar uma conversa em vários passos. Ver a possibilidade de apresentar alguns conceitos sobre o céu, alguns conceitos sobre a cultura cristã, sobre a sua igreja, coisas boas. E depois, num outro passo, alguma coisa mais difícil. E não já jogar tudo sobre a pessoa. Existe até alguns evangelismos ou práticas de evangelistas que não ajudam. Uma vez eu aprendi sobre evangelismo explosivo. Era uma bomba mesmo, né? A pessoa que ia conversar com você, ela ficava aterrorizada porque os passos são parecidos com uma metralhadora. Faça isso, mostre o pecado, mostre a salvação. Mas, gente, isso não é uma conversa normal. Isso é uma conversa muito ensaiada. As pessoas não gostam dessa artificialidade. A gente tem que conversar com pessoas, quando formos evangelizar, com naturalidade, sentir como a pessoa está aberta ao tema, avançar, recuar também. Né? A conversação é um ato dinâmico, que cada um de nós consegue desenvolver a partir do contato com o outro. E é um pouco, às vezes, imprevisível. É conversando que a gente aprende. Evangelizando, a gente só vai aprender a evangelizar evangelizando. É enfrentando, é indo para frente, e é isso que ele está fazendo. Então, meus irmãos, eu trouxe essas quatro sessões para mostrar que existem maneiras de você falar do Evangelho para o seu parente, para o seu amigo, para o seu chefe, para alguém da faculdade. Não desista dele. E não apresente tudo de chofre, assim, como impacto. Vá com calma, vá devagar, desenvolva mecanismos que a pessoa não olhe para você como um crente chato. Às vezes a gente merece a fama, né? Já vai querendo que a pessoa concorde conosco num primeiro ato. Não dá certo. Vá devagar, procure buscar seus interesses, seja paciente e, sobretudo, tenha fé. Muitas pessoas com as quais eu tive a oportunidade de falar do Evangelho não se converteram no imediato, mas logo Deus nos deu mais vida, podemos encontrar a pessoa que estava numa igreja, conhecia mais sobre o Evangelho, sua vida tinha mudado de alguma maneira.
a mensagem ela não é nossa, a mensagem de Jesus Cristo. Se você passar a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem é como um grande leão. Um leão, ele vai fazer o seu serviço. Ele vai entrar com coragem no coração da pessoa e a mudará. O que nós devemos fazer é soltar o leão. Então solte o leão, solte o evangelho, pregue a palavra, né? E Deus há de abençoar essa pessoa por meio da sua vida. Que Deus nos abençoe por este estudo. Amém.